Sabe aquela ansiedade que bate no final do mês quando você não sabe se vai ter dinheiro suficiente até o mês acabar e por conta disso você fica contando os dias para o próximo salário cair? Esse problema, na sua maioria, pode ser resolvido com uma simples mudança de hábito. Então hoje eu vou te ensinar como nunca mais ficar sem dinheiro. Isso pode ser feito através da organização financeira, que acontece quando a gente sabe quanto ganha, quanto gasta, onde gasta, sempre controlando para gastar menos do que ganha. O que acontece com a maioria das pessoas é que elas trabalham, recebem um salário e pagam as principais contas da casa, que vão incluir aluguel, energia, água, internet, supermercado, que são aquelas despesas fixas. E o restante do dinheiro elas gastam com outras coisas, como lazer, passear no shopping, sair final de semana, comprar roupa, acessório ou até mesmo fazer alguma viagem. E aí chega no final do mês, a maioria das pessoas não tem mais dinheiro nenhum porque elas gastaram todo o salário com essas despesas. O problema desse ciclo é que você fica dependente do próximo salário. Então você sempre vai trabalhar, gastar todo o seu dinheiro, esperar o próximo salário cair e começar esse ciclo novamente. O problema aqui é que quando acontecer alguma emergência, você não tem a quem recorrer, já que você não vai ter nenhum tipo de reserva financeira para te ajudar nessa situação. Então imagine, por exemplo, que você perdeu o seu dinheiro, ou que você precisa fazer algum reparo urgente na sua casa, ou surgiu alguma emergência de saúde. O que você vai fazer se você não tiver dinheiro para resolver esse problema? O que a maioria das pessoas acabam fazendo é pedindo dinheiro emprestado, e por conta disso, elas entram em uma situação de dívida que ninguém quer que aconteça. Então o que você precisa fazer para consertar esse problema e ter mais conforto financeiro? Você precisa seguir alguns passos. O primeiro deles é a mudança de mentalidade. Isso pode até parecer um pouco clichê, mas é muito importante que você pare de repetir certas afirmações e comportamentos que muitas vezes fazem você ficar parado nessa situação que você está de não ter uma organização financeira. A ideia da mudança de mentalidade é que você possa abrir a sua mente para absorver o conhecimento e para assumir responsabilidade por sua vida financeira. Então muitas pessoas falam que não tem organização financeira porque não aprenderam nas escolas. E essa é a realidade da maioria dos brasileiros. Inclusive, é a minha realidade. Eu nunca aprendi sobre dinheiro na escola. Mas não é porque você não aprendeu quando era criança que você não pode aprender agora. Além disso, muitas pessoas falam que elas não têm organização financeira porque não tiveram exemplo dentro de casa ou porque cresceram em uma família endividada. E essa é a realidade da maioria dos brasileiros. Por quê? A maioria das famílias não falam sobre dinheiro e estão em situação de dívida. Porém, os seus pais, eles foram responsáveis por você quando você era criança. Agora que você é um adulto, você é o responsável por sua vida financeira. Então, ficar falando que você não tem organização financeira, que está em situação de dívida porque não teve exemplo dentro de casa, é uma desculpa que você está dando para si mesmo por você não estar assumindo responsabilidade por sua vida financeira. Se você não mudar o seu comportamento, você não vai ter novos resultados, porque a gente espera que as coisas melhorem, mas a gente quer continuar fazendo as mesmas coisas. Além disso, a gente tem que parar de ficar culpando mãe e pai por tudo, porque muitas vezes eles também não tiveram nenhum tipo de exemplo dentro de casa, então eles só repetiram o que eles aprenderam. E um outro ponto é que muita gente fala que não tem organização financeira porque acha que é um bicho de 7 cabeças. Mas depois desse vídeo você vai ver que ter organização financeira é muito simples e não existe nenhum tipo de cálculo absurdo de matemática. Qualquer um pode ter uma organização financeira. Além disso, você precisa entender que você não está sozinho. Pesquisas mostram que cerca de 70% dos brasileiros gastam tudo ou mais do que ganham e que a metade da população não tem nenhum tipo de organização financeira. Porém, estar do lado da maioria nem sempre é bom e continuar não tendo organização financeira não vai te trazer nenhum benefício futuro. Entendida essa mudança de mentalidade, o próximo passo é entender na prática como efetuar a organização financeira. Essa organização, ela vai olhar para o retrovisor para que você consiga andar para frente. E o que isso significa? Que primeiramente você vai anotar os seus gastos passados para que você consiga assim organizar um orçamento que será seguido daqui para frente. A primeira coisa que você precisa fazer é organizar a casa. Então você precisa entender para onde está indo o seu dinheiro. E como você vai fazer isso? Anotando os seus gastos. Você pode usar um caderno ou planilhas de Excel. Eu, quando comecei a organização financeira, eu anotava todos os meus gastos e fazia meu controle no caderno. Hoje eu prefiro usar o Excel, mas vai da sua preferência. Os dois métodos funcionam perfeitamente.
Então aí no seu caderno ou no Excel você vai criar 5 colunas. A primeira com a data, a segunda com o grupo, a terceira com o tipo de despesa, a quarta com o valor e a quinta com a forma de pagamento. O que significa esse grupo aqui? As despesas que você tem com alimentação, por exemplo, supermercado, padaria ou sacolão, coloca no grupo de alimentação. Despesas que você tem com transporte, que vai ser ônibus, Uber ou gasolina, coloca no grupo transporte. E as despesas com a casa, que vai ser aluguel, água, energia, condomínio, por exemplo, você vai colocar aqui no grupo moradia. Esse agrupamento, ele é importante porque depois a gente vai conseguir ter uma noção de como que está a distribuição da renda de acordo com o grupo. Então aqui você vai fazer esse agrupamento, né, para facilitar depois na hora de você fazer a análise. A data aqui, ela é opcional, porque, por exemplo, se você fizer o controle financeiro diariamente, você vai ver a última data que você anotou o gasto e vai se lembrar aí se você teve alguma outra despesa que você esqueceu de colocar. Com a data é fácil de você identificar. Mas se você quiser fazer o controle semanalmente ou apenas uma vez por mês, por exemplo, talvez essa coluna aqui não seja tão interessante. Então, vai do jeito que você prefere anotar os seus gastos. Então, vamos supor que você fez o controle de gastos, anotou tudo que você gastou no final do mês. Agora, o próximo passo é você analisar o que aconteceu com o seu dinheiro através desse controle que você fez. Então, fechou o mês, você anotou todas as despesas, todos os gastos que você teve. Agora você vai para o próximo passo. Você vai pegar o valor que você gastou com cada grupo e vai dividir pela sua renda mensal. Por quê? É para você saber qual o percentual da sua renda foi gasto com cada grupo. Nesse exemplo aqui, eu estou supondo que a pessoa tem uma renda de R$3.000 e aí ela gastou 32% com moradia, 25% com alimentação, 17% com lazer, entre outras despesas. Então, nesse exemplo aqui, a pessoa gastou 99% da sua renda, então não sobrou praticamente nada. Esse exemplo hipotético aqui, vocês podem estar olhando a moradia e estar achando o valor baixo, mas aqui eu estou supondo que a pessoa mora com outra pessoa, né? Então, tendo um aluguel aí de R$1.200 ou R$1.800, dependendo de quantas pessoas moram na casa. Então, nesse primeiro passo, você vai anotar os seus gastos, fazer os agrupamentos, ver o percentual que você gastou da sua renda para cada grupo, e aí você pode começar a pensar, onde será que eu consigo economizar? Quais são os gastos que eu posso diminuir ou até mesmo eliminar? Então, comece a se fazer esse tipo de pergunta. E além disso, um passo super importante quando você faz a anotação dos seus gastos é identificar onde estão as dívidas. Já que você anotou os seus gastos, você tem noção de onde está indo o seu dinheiro, o seu primeiro foco é quitar as suas dívidas. Isso porque, dependendo da dívida que você tem, os juros podem ser enormes, eles podem virar uma grande dor de cabeça no futuro. Então é aqui que você vai dar uma olhada nos gastos que você tem, ver onde que você consegue diminuir ou até mesmo cortar, e você tem que priorizar quitar as suas dívidas justamente porque os juros eles vão crescendo ao longo do tempo e uma dívida que hoje está pequena, ela pode se tornar uma dívida enorme. É claro que existem dívidas de longo prazo que você não consegue quitar facilmente, como por exemplo, financiamento de imóveis ou financiamento de veículos. Se você está nessa situação e você consegue pagar as parcelas certinho todo mês, não é uma preocupação muito grande. Agora, se você tem outras dívidas que estão consumindo bastante parte do seu orçamento, que elas estão só crescendo porque você não está pagando direito ou porque os juros estão aumentando, aí sim é que você precisa priorizar quitar essas dívidas para que você consiga ter uma folga no seu orçamento. Muita gente ignora a dívida e vai só empurrando com a barriga e deixando acontecer. Dívida, gente, é um negócio muito perigoso. Eu conheço famílias que foram destruídas por causa de dívidas, que perderam casa, fazenda, apartamento, carro, perderam todos os bens porque fizeram muitas dívidas. Então, não ignore o poder destruidor que a dívida tem na sua vida e na vida da sua família. Entendido isso, o próximo passo é você começar a preparar um orçamento. Então, uma vez que você anotou os seus gastos, agrupou e viu o percentual da sua renda que você gasta com cada coisa, você vai preparar um orçamento para os próximos meses. Então, voltando aqui na tabela que você fez de agrupamento das suas despesas, você vai agora estipular quanto que você acha que você vai gastar nos próximos meses, já pensando em diminuir ali os gastos que você acredita que dá para diminuir. Então, por exemplo, moradia, não tem
muito o que fazer, né? Aluguel, energia, água, são despesas que a gente não consegue influenciar. Mas aqui, por exemplo, talvez com lazer, você não precisa gastar R$ 500 por mês, você pode gastar 300. Ou vestuário, talvez você consegue também eliminar aqui esse gasto, não é todo mês que você precisa comprar roupa. E aí, olha só a diferença. No mês passado, você gastou 2.900, esse mês vai gastar 2.700, então vai sobrar um pouquinho mais. O que você vai fazer com esse dinheiro que sobrou? Você vai destinar para você ir quitando a sua dívida. Então, o orçamento, ele é justamente para que você consiga se planejar e ver onde você vai conseguir economizar e para você conseguir, primeiramente, quitar as suas dívidas. Tem uma regra que é a regra 50-30-20, que ela é tipo um modelo de orçamento que algumas pessoas gostam de seguir. O que essa regra fala? Que você vai destinar 50% da sua renda para despesas essenciais, 30% com lazer e 20% para reserva de emergência. Só que aqui, por exemplo, nesse exemplo aqui de orçamento, a gente vê que, na verdade, 65% da renda está em despesa essencial, 25% está com lazer e 10% está sobrando para reserva. Mas nesse caso aqui, a primeira pessoa vai quitar a dívida. Então, assim, essa regra 50-30-20, ela é um modelo, mas não precisa ser seguido por você. Você vai definir os percentuais da sua renda e você vai identificar onde que você consegue economizar. E assim que você conseguir quitar essas dívidas, aí você vai para o próximo passo, que é começar a montar a sua reserva. É a famosa reserva de emergência, que ela vai estar aí disponível para ajudar a gente em situações de emergência. Então é aquele caso de você ter alguma emergência médica, ou alguma viagem urgente por conta de saúde, ou até mesmo com reparo de veículo, reparo em casa. São aquelas emergências que você não consegue prever. O ideal é que você consiga destinar no mínimo 10% da sua renda para a reserva. Então, se você tem um salário de R$ 3.000 por mês, pelo menos 300 tem que ir para a sua reserva. Mas um ponto importante aqui é que a reserva não deve ser utilizada para você pagar compras por impulso. Então, se você tiver com vontade de comprar uma roupa, de ter algum gasto ali na casa por compras impulsivas, a reserva não é para isso. A reserva, ela é para gastos emergenciais. O ideal é que a reserva ela seja capaz de arcar de 6 a 12 meses do seu atual custo de vida. Então, se por exemplo você precisa de R$ 2.000 para se manter, a sua reserva ela tem que ser no mínimo de R$ 12.000, porque aí caso aconteça alguma emergência, se você precisar ficar aí 6 meses sem trabalhar, você vai ter uma reserva que vai arcar com os seus custos nesse período. Eu sei que esse valor de R$ 12.000 pode até assustar, você pode pensar que ele é muito alto e que você nunca vai conseguir juntar esse dinheiro, mas não menospreze o poder de fazer um pouco a cada dia. Então, por exemplo, vamos supor que você ganha aí R$ 3.000 e você consegue juntar 10% da sua renda todo mês. É R$ 300. R$ 300 pode ser pouco, né? Mas se você juntar R$ 300 a cada mês, todos os meses, durante um ano, depois de um ano você vai ter R$ 3.600. Para uma pessoa que nunca teve dinheiro nenhum sobrando, conseguir ter R$ 3.600 após um ano é uma baita vitória. Além disso, se você conseguir poupar ali 20% da sua renda, depois de um ano você vai ter R$ 7.200. R$ 7.200 é muito dinheiro. Então, não menospreze o poder de fazer um pouco a cada dia, comece no seu ritmo, junte ali o que você consegue e vai estipulando metas no seu orçamento para que você consiga juntar mais e aumentar a sua reserva. E o passo final da organização financeira, que para mim é o passo mais satisfatório e mais feliz, porque é o que mais dá frutos, é começar a investir. Então você anotou seus gastos, quitou as suas dívidas, organizou o seu orçamento, construiu sua reserva, agora você vai começar a investir. Se você me acompanha aqui no canal, você já aprendeu sobre investimentos, porque eu tenho cursos aqui que eu falo justamente sobre isso. Agora, se você acabou de chegar aqui, não se preocupa. Eu vou deixar o link aqui em cima de um curso gratuito que eu ensino a investir do zero e você vai aprender tudo o que você precisa fazer para se tornar um investidor. E a ideia dos investimentos é justamente fazer o nosso dinheiro trabalhar para a gente, para que ele possa crescer ao longo do tempo e nos trazer mais conforto financeiro. E tudo isso começa com uma simples mudança de hábito. E para finalizar esse vídeo, eu quero agora compartilhar com você dicas preciosas que me ajudaram muito desde que eu comecei minha organização financeira e que me ajudam até hoje a continuar mantendo o foco. A primeira dica é em relação à reserva, porque se você só começar a investir após montar toda a sua reserva, isso pode demorar alguns anos.
menos. Porque, por exemplo, se você tem um custo de vida de R$ 2.000 e consegue juntar R$ 200 todos os meses, a sua reserva ela tem que ser de R$ 12.000. Se você juntar R$ 200 por mês, você precisa de 5 anos para montar a sua reserva de emergência. E eu acho que esse é um período muito longo para você finalmente começar a investir. Então, o que é que eu fiz lá no começo, quando eu comecei a me organizar financeiramente? Eu destinava 60% do valor que sobrava para a reserva e 40% para os investimentos. Esse dinheiro que eu tinha lá no comecinho, ele era muito pouco, mal dava para comprar uma cota de um fundo imobiliário. Mas o que eu fazia? Eu comprava ali, no mês eu comprava uma ação, comprava um título do Tesouro Direto, comprava um pedacinho de uma cota de fundo imobiliário. Eu fui começando ali, mesmo com pouquinho de dinheiro, porque me ajudou a ter ali essa inserção no mundo dos investimentos. Então, isso acaba que nos estimula para que a gente procure mais conhecimento, para que a gente consiga investir mais. E uma outra dica é onde deixar a reserva. A conta da Nubank, ela é muito interessante porque ela é uma conta remunerada. Então, você vai deixar o dinheiro lá, ele vai te pagar uma taxinha ali de retorno por você estar deixando o seu dinheiro alocado naquela conta. Outra opção também é o Tesouro Selic. A desvantagem do Tesouro Selic é que se você precisar do dinheiro no final de semana ou quando o mercado estiver fechado, você não vai conseguir resgatar. Já no Nubank, o dinheiro está ali disponível, você consegue fazer um Pix rapidinho qualquer dia. Outra dica super importante é separar o dinheiro da reserva e dos investimentos no começo do mês. Então, assim que você recebeu o seu salário, você já estipulou os percentuais da renda que você vai gastar com cada coisa, você vai receber o seu salário, a primeira coisa que você vai fazer é mandar o dinheiro para o seu banco para reserva e mandar o dinheiro para a sua conta de investimentos. É aquela ideia de se pagar primeiro. Então, não deixe que o dinheiro dos investimentos e o dinheiro da reserva sejam a sobra dos seus gastos. Faça com que eles sejam a sua prioridade assim que o mês começou. Por quê? Porque isso vai evitar que você gaste dinheiro, porque muitas vezes quando acaba o mês e sobrou um dinheirinho ali, a nossa tendência é gastar aquele dinheiro. E se você está fazendo a sua reserva, os seus investimentos e ainda está achando que o valor que você está alocando ali está pequeno, você vai ter duas opções. Ou você vai diminuir ainda mais os seus gastos, ou você vai encontrar uma outra fonte de renda. O problema de diminuir os gastos é que a gente acaba perdendo qualidade de vida porque deixa de fazer as coisas. Eu não acho que isso é interessante. Eu acho que a gente tem que ter organização financeira, mas tem que ter equilíbrio também. Tem que ter lazer, tem que ter um tempo de qualidade com a família. Então eu não acho que você tem que ficar só focado ali em cortar todos os gastos para juntar dinheiro. A gente também tem que viver o hoje. Além disso, dependendo de quanto que você ganha, mesmo se você cortar todos os gastos, o valor que você vai ter ali de sobra, ele ainda vai ser muito baixo. Então, nesse caso, vai ser mesmo procurar uma forma de ter uma outra fonte de renda. Eu sei que a realidade de vida, ela é muito dura para muitas pessoas e que no fim das contas a vida ela é muito injusta para muita gente. Mas no fim das contas, é a gente que tem que ir atrás, porque ninguém vai aparecer do nada para nos ajudar. Então, se a quantidade de dinheiro que você consegue poupar ainda não está satisfatória e você não consegue diminuir mais os seus gastos, você vai ter que encontrar novas formas de aumentar a sua renda. Uma outra dica é, se você tem um parceiro de vida, invistam juntos e tenham uma organização financeira juntos. Então, manda isso aí para sua esposa ou para o seu esposo, né? E comecem a ter essa organização financeira em conjunto para que um possa motivar o outro. Agora, se você não tem um parceiro de vida, compartilhe isso com sua família, com seus amigos, para que você não invista sozinho. Eu, por exemplo, quando eu comecei a me organizar financeiramente, a minha irmã também começou a se organizar junto comigo. E depois que eu me casei, meu esposo também começou a ter essa organização financeira em conjunto comigo. E uma outra dica que para mim ela é muito importante é celebrar cada vitória. Eu me lembro como se fosse ontem, a primeira vez que eu consegui juntar R$ 1.000, porque eu nunca tinha dinheiro para nada, eu sempre vivia ali no limite. E na primeira vez que eu consegui juntar R$ 1.000 foi assim, uma alegria imensa. E depois eu consegui juntar ali R$ 3.000, eu falei, meu Deus do céu, que tanto de dinheiro, R$ 3.000. Então assim, comemore cada vitória, porque quando você começa de 100 em 100 reais, daqui a pouco vira 1.000, daqui a pouco vira 3, daqui a pouco vira 10 e vai só crescendo. E além disso, não compare o seu início com o meio ou com o final de outra pessoa. Tem pessoas que já têm ali uma organização financeira muito boa, que já tem reserva de emergência, que já tem um patrimônio muito grande, porque essa pessoa começou lá atrás. Então, se você ficar se comparando com essa pessoa, você vai se frustrar. Então, não se compare com os outros, se compare com você. Como que você tá hoje, como que você vai estar daqui 6 meses, daqui 1 ano. Olha como que você progrediu. E a última dica é não se deixe influenciar por pessoas que você convive que são gastadoras. Todo mundo
tem aquele amigo gastador ou aquele parente gastador que chega nos lugares sempre com roupa nova, com o carro do ano e que está sempre esbanjando dinheiro. Essas pessoas não devem ser inspiração para você, porque muita gente vive esse estilo de vida e fica ali no limite, em situação de dívida para poder bancar uma vida que não cabe no bolso deles, ou até mesmo que caiba no bolso deles, mas que não sobra absolutamente nada. Então não se inspire em pessoas que adoram ficar esbanjando dinheiro. Inspire-se nas pessoas que têm organização financeira, que têm reserva de emergência, que têm uma vida financeira controlada. Eu espero de verdade que você comece a fazer essa organização financeira. Eu sei que pode parecer chato, que pode parecer até complicado, mas eu prometo que na hora que você começar, na hora que você começar a construir sua reserva de emergência, na hora que você começar a ter dinheiro, você vai ver os benefícios da organização financeira e você nunca mais vai querer parar. Agora me fala aqui nos comentários se você já possui organização financeira ou se você não tem, quais foram as dicas mais importantes que você já vai começar a aplicar na sua vida.